Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Física Moderna 2. Essa é a gravação da aula de discussão a respeito da aula de número 6, ligações moleculares. Eu gostaria de iniciar essa discussão sabendo de vocês se existe alguma dúvida, alguma questão que a gente deva começar a discutir. O João levantou a mão. João, por favor. Bom dia, professor. Bom dia. Eu fiquei com uma dúvida naquela questão de direcionalidade, principalmente a relação que você faz com as subcamadas. Eu acho que não ficou muito claro para mim, aí se você puder comentar um pouquinho de novo. Claro que sim. Vamos lá. O que o João está falando a respeito da direcionalidade da ligação covalente, né? Então, na ligação covalente, você tem uma questão de direcionalidade que é a seguinte. Cadê? Deixa eu chegar lá. Aqui. Né? Então, por exemplo, no átomo de hidrogênio, você tem o seu único elétron no estado 1s. E a distribuição de probabilidade de você encontrar esse elétron, ou a região onde esse elétron vai ser localizado, ela tem uma dependência radial, ou seja, ela não está sendo expressa nessa figura aqui, mas essa dependência radial é dada pelo polinômio de Laguerre, né, que a gente viu na solução do átomo de hidrogênio. Mas do ponto de vista da distribuição angular, a probabilidade é homogênea. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que uma ligação com o átomo de hidrogênio, do ponto de vista do átomo de hidrogênio, ela não tem preferência de orientação, porque o elétron do átomo de hidrogênio pode ser encontrado em qualquer direção. Como ele vai ser compartilhado com outro átomo, então você tem essa questão de como que essa ligação vai ser orientada. Né? No caso do átomo de hidrogênio, o elétron está distribuído uniformemente aqui na eletrosfera dessa subcamada. Mas quando você vai, por exemplo, para o carbono, onde você tem elétron na subcamada P, né? Isso significa que ele tem o número de momento angular orbital igual a 1, você tem essa distribuição de probabilidade do elétron aqui. Então, o átomo de carbono vai compartilhar esse elétron com outro átomo vizinho para fazer uma ligação, né? E esse compartilhamento se dá para um elétron que tem algumas regiões onde ele tem preferência por estar e outras não, né? Então, ele vai poder estar dentro desse lóbulo, dentro desse lóbulo laranja ou dentro desse lóbulo azul, mas ele não vai poder estar aqui, por exemplo, aqui nem aqui. Então, essa ligação ela vai ocorrer dentro desse eixo, que é onde o elétron pode estar. Isso é marcado, por exemplo, na ligação da molécula de CO2. A molécula de CO2, os dois átomos de oxigênio se ligam ao átomo de carbono lateralmente. Né? Não é que ela forma um V, mas ela forma um I. Né? Os três átomos eles têm uma orientação. O ângulo entre as duas ligações que o carbono faz com cada átomo de oxigênio tem 180 graus aproximadamente. Então, é em relação a isso que eu me refiro à ligação covalente. A ligação iônica, ela ocorre através da transferência de um elétron, né? Então, você tem lá uma atração coulombiana que já não está relacionada com essa densidade de probabilidade do elétron. Não sei se eu respondi sua pergunta, João, mas era isso que você queria saber? Não, agora ficou claro, sim. Eu tinha ficado em dúvida, principalmente porque você coloca ali um comentário que elas sempre estão associadas à troca de elétrons no orbital S, né? E aí, por isso que eu fiquei um pouco confuso, porque agora eu entendi que essa questão da direcionalidade ela está relacionada principalmente à questão da subcamada P, né? Que vai ter essa divisão aí dos lóbulos e tal. Isso, mas é da ligação covalente. Olha aqui, essa troca de elétrons do orbital S se dá para as ligações iônicas. Ah, ok. Ok. Entendeu? Então, na ligação iônica, você tem um átomo que vai perder o seu elétron fracamente ligado. E esse elétron fracamente ligado está sempre no orbital S. Agora ficou claro.
Tá? Obrigado, Agora, professor. na ligação covalente, não. Na ligação covalente, você vai... os átomos vão compartilhar o elétron da última subcamada, sendo ele um S ou um P, ou um D ou um F. Tá? O Guilherme levantou a mão. Bom dia, Guilherme. Quer fazer a sua pergunta? Desculpa, eu não sei Bom quem dia, levantou a mão professor. primeiro. Aqui na lista aqui aparece o Guilherme. Não sei se é o Guilherme ou o Wagner. Eu acho que fui eu mesmo. Mas, enfim, minha pergunta é rápida. Eu acho que ela é rápida. Você deu o exemplo agora do CO2, né? Que eles vão estar ligados meio que diametralmente opostos com o oxigênio, né? O carbono e o oxigênio e tal. Mas aí, se a gente pelo menos olha ali como que seria a configuração do H e do O, a gente lembra que na molécula de água elas vão ter uma inclinação, certo? Elas não são retinhas, assim, não vão ser diametralmente opostas. E por que que isso aconteceria, sendo que tipo o oxigênio ele tem um comportamento meio parecido com o carbono ali, só tá meio que invertido, né? Você fez uma boa pergunta. E a resposta para isso, a gente pode transpor, por exemplo, para o caso do que a gente viu a respeito do método de Hartree-Fock, né? Onde a gente coloca num problema, a gente faz um problema muito complexo da interação entre os elétrons de uma forma aproximada e de fazer aproximações sucessivas, né? Então, o que acontece? Aqui, veja só, que nessa última subcamada você tem mais elétrons do que no caso do carbono, tá vendo? Aqui no carbono você tem 2, na camada 2p, e aqui no oxigênio você tem 4, sendo 2 aqui formando um parzinho já acoplado e outros 2 aqui desacoplados. Então, quando você faz essa ligação, tem, obviamente, a mesma distribuição aqui do carbono, mas você tem que pensar que esse elétron aqui tá numa distribuição assim, o outro elétron aqui está numa distribuição parecida, mas quando eles vão fazer esse compartilhamento, a gente teria que adotar um método parecido com Hartree-Fock para calcular essa nova distribuição eletrônica. Talvez o que eu tenha dito do CO2 seja um exemplo válido aqui, porque talvez seja uma coisa mais simples por ter menos elétrons, mas não seja uma coisa tão geral, né? Foi mais uma... Digamos que eu usei uma analogia, a gente estava falando de analogia agora há pouco, né? Então, acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, deu para entender. Valeu. Wagner, bom dia. Wagner? Oi, posso fazer a pergunta? Pode sim, por favor. Bom dia. Ô, professor, eu estou com algumas dúvidas, assim, ó. Nas últimas aulas que a gente viu, a gente foi colocando os elétrons nas eletrosferas, um a um. Então, os elétrons, eles entravam num estado quântico quanto fosse a menor energia. E aí eles iam sendo direcionados com spin para cima ou para baixo, né? Conforme as menores energias. Mas a gente não viu a questão do núcleo. Então, acho que o núcleo seria mais para frente. A ideia de, tipo, como que, ao se adicionar um elétron numa camada ou numa subcamada, o núcleo precisa também ser adicionado um próton ou um nêutron, né? Então, isso não foi... Não tá, para mim, tipo, parece que acho que a gente vai ver isso mais para frente, correto? Sim. Tá. Aí a minha pergunta é na questão da ligação iônica. Quando você, como no exemplo que você deu no cloreto de sódio,
que quando os átomos eles estão numa distância mínima lá, que é ou 12 angstrom, ou quando estão numa distância de equilíbrio, que é muito menor que 12 angstrom, aí eles estão num equilíbrio estável lá, o cloreto de sódio, ele doa, né? O sódio doa um elétron para o cloreto, para o cloro. E aí o cloro, ele fica com uma eletrosfera parecida como um átomo nobre, que seria o argônio, e o sódio ficaria também com uma eletrosfera parecida com uma eletrosfera de um átomo nobre, como o neônio. Mas eles não viram outros átomos, né? Eles só continua sendo o NaCl, continua sendo o sódio e o cloro, mas só é que eles, por receberem por um perder e por um receber, eles diminuem seu tamanho de raio atômico e ficam mais compactados. Seria mais ou menos essa ideia, professor? Eu só quero adicionar o seguinte ponto, quer dizer, se você olha esse diagrama de energia aqui, você tem aqui uma linha que seria a linha dos dois átomos neutros se aproximando, que é essa linha tracejada aqui, ó, né? Agora e outra linha é a linha de energia dos dois átomos neutros se aproximando e depois eles trocam de carga aqui, né? Quer dizer, para distâncias inferiores a esses 12, no slide anterior foi calculado como 12 angstroms, mas aqui nesse gráfico de potencial a gente vê aqui uns 10,5, porque aqui é um cálculo mais acurado do que aquele de primeira ordem que eu fiz no slide anterior, né? Mas quando você vai para esse raio mais baixo que esses 10,5 aqui, a configuração de menor energia é a de que o sódio doe o elétron, né? Então, esse elétron ele migra de um para o outro porque justamente ele é mais, como é que eu posso dizer? Energeticamente é mais favorável que ele passe para o cloro do que fique no sódio, né? Mas isso é quando os dois átomos se aproximam a distâncias menores do que essa aqui, né? Então, basicamente é isso sim. Agora, tem essa questão de que eu usei esse gráfico de raio atômico para a gente discutir a estabilidade esse gráfico aqui de energia de ionização para discutir a estabilidade da eletrosfera, mas eu estou falando da configuração eletrônica, da energia cinética mais potencial dessa distribuição eletrônica. Apesar do cloro ir para uma eletrosfera de argônio e o sódio ir para a eletrosfera do neônio, você tem que lembrar ainda que o número atômico desse elemento não mudou. Então, eles passam a estar carregados eletricamente, apesar de uma configuração eletrônica com uma energia total cinética mais potencial das suas configurações eletrônicas serem mais baixas. Não sei se eu respondi a sua pergunta com isso. Sim, entendi. O número atômico não muda. Não, é porque essa minha dúvida, ela vinha também com aquela dúvida do núcleo, que a gente foi colocando os elétrons nas eletrosferas e não foi citado como que o núcleo vai também criando massa, né? Uhum. Aí por isso que eu fiquei com essa dúvida. Aí nesse gráfico lá em cima, lá, professor, desculpa, quando você mostrou lá os gráficos do neônio, do argônio, lá das eletrosferas e dos átomos, me pareceu que tem 2 cloros nesse gráfico, professor. Na verdade, isso aqui, esse CL aqui é um erro de figura. Eu que pus esse CL aqui e ele está redundante aqui, está errado. Aqui eu já tinha gravado a aula, então gravar Tá. de Não, novo beleza. não ia dar certo. Eu fiquei com essa dúvida também. Bom, acho que por hora agora, acho que eram essas 2 dúvidas. Aí eu vou ver aqui minhas anotações, ver se eu lembro de alguma outra dúvida. Tá bom. Veja que quando a gente viu a aula de átomos multieletrônicos, a gente foi populando
ou pelo menos a gente discutiu a respeito de popular os estados quânticos com um elétron, e a gente parou quando o número de elétrons que a gente inseriu na eletrosfera era igual ao número atômico, né? O número de prótons no núcleo é igual ao número de elétrons na eletrosfera. E o que eu estou argumentando aqui é que isso eventualmente não resulte numa configuração de menor energia mecânica, soma da energia potencial com a energia cinética dos elétrons, justamente por causa do acoplamento das distribuições, a blindagem do núcleo, né? Então, se vocês se lembrarem daquela questão da função de onda total antissimétrica, que tinha que pegar uma configuração de singlete, de triplete, né? Se você pegasse uma função de onda antissimétrica, de spin, você tinha que pegar uma função simétrica espacial. Então, fazia com que as distribuições de probabilidade pudessem se compactar um pouco mais, né? Então, é nesse sentido que a gente discute aqui as ligações iônicas, as ligações moleculares, do ponto de vista do equilíbrio energético, né? No caso das ligações iônicas. Mais alguém tem perguntas? Professor, eu tinha um comentário, na verdade. Não Diga, é João. bem uma dúvida, mas é porque eu estava lendo um artigo, né, sobre ensino de ciências, falando sobre a questão ambiental, né? E aí, nesse artigo, eles queriam explicar a ideia do efeito estufa, né? Então, por que que os gases do efeito estufa, enfim, permitem a passagem dos fótons aí da radiação solar, só que aí eles, né, prendem esses que são emitidos pela Terra, né, em forma de infravermelho. E aí eles comentavam sobre ser uma questão dessas moléculas, elas vibrarem quando elas recebem, né, um fóton com uma determinada energia, que estava relacionado, aí com essa aula ficou mais claro para mim que estava relacionado então com essa questão dos níveis que a gente vai ter, né, aqueles níveis que você comentou, vibracionais e rotacionais, e aí justamente esses fótons, né, de infravermelho emitidos aí pela Terra, que seriam absorvidos por essas moléculas, né, desses gases estufa, e depois serão remitidos, né. Eu achei interessante porque enfim, eu consegui fazer o link só quando eu vi essa aula, porque aí ficou mais claro por que rolava essa questão de absorção específica. Exato, exato. E aqui, justamente nesse ponto aqui da aula, que fala sobre isso que você está mencionando, eu acho que é bom reforçar, talvez não tenha ficado tão explícito na gravação, que é o fato de você formar esse potencial aqui, que restringe a função de onda em 2 pontos, tem uma consequência muito importante, que eu espero que vocês se lembrem de física moderna 1, que quando você põe essa restrição na função de onda em 2 pontos, você gera a quantização, né? Lembra que a quantização aparece espontaneamente na equação de Schrödinger quando você tem um potencial aprisionador e matematicamente lá você chega aos níveis quantizados quando você impõe restrições na função de onda em 2 pontos, né? Então, quando você faz isso, aí você tem fora do potencial, aqui, quando o potencial for maior do que a energia cinética, você tem uma solução assintótica, né? Então, aqui você teria uma solução assintótica, e aqui no meio, onde a energia mecânica é maior do que o potencial, você tem uma solução oscilatória. Inclusive, aqui, a gente pode até ligar o quebra-cabeça, e se você olhar esse potencial aqui, dessa aula, aqui não tem o número da aula, mas é uma aula de Física Moderna 1, você vai fazer a ligação com esse potencial que tem aqui, né? Então, ele não estava nessa imagem aqui de graça, justamente é um potencial de interação atômica, né? Então, o que acontece? Você acaba gerando estados compartilhados, estados quantizados, desculpe, falei errado, estados quantizados, em que essa molécula pode existir, ela vai poder existir com diferentes energias, né? Então, por exemplo, uma molécula que esteja aqui no seu estado fundamental, ela vai ter uma distância interatômica, porque isso aqui é distância interatômica,
que vai poder ter qualquer valor entre esse ponto e esse ponto aqui. Então, é como se ela estivesse vibrando, né? Como tivesse uma mola que faz com que ela vibre, né? Então, ela vai poder vibrar com diferentes frequências aqui, dados esses estados quantizados. E, como a gente faz uma aproximação aqui na aula de um oscilador harmônico para essa ligação, ela teria justamente os estados de vibração dado por n mais meio h cortado ômega. E aí, olha só, de novo, ligando quebra-cabeça com o experimento de Planck, né, onde ele dizia que nas paredes tinham osciladores que emitiam a radiação térmica, né? Que osciladores eram esses? Eram as ligações moleculares que formam as paredes, né? E aí, você, dentro desses estados, você também tem que admitir que essa molécula possa girar, né? Então, se você impuser as regras de quantização comuns da mecânica quântica, que é essa aqui, ó. Só que agora a gente está falando do momento angular de giro da molécula, né? Então, você teria uma energia de rotação dada por isso aqui. E é justamente o espectro molecular, né? Então, você tem o espectro atômico, daqueles elétrons que estão conectados ao átomo, e você tem o espectro da molécula. A molécula tem os seus estados quânticos, né? De vibração e de rotação, né? Então, você comparando com a energia ambiente, você vê que as energias de vibração são muito maiores do que a energia térmica. Já as energias de rotação, elas já são comparáveis com a energia térmica por causa desse momento de inércia aqui. Aí vem uma coisa que é a ligação do quebra-cabeça, assim, na aula de introdução à mecânica quântica, de Física Moderna 1, onde eu dizia que tinha vários caminhos para se chegar à mecânica quântica. E um deles era a capacidade térmica, ela, numa determinada temperatura, a partir de uma determinada temperatura muito alta, ela não seguia mais aquelas regras dos graus de liberdade da mecânica clássica, né? Por quê? Porque quando a gente vai ver lá em termodinâmica a capacidade térmica de uma molécula diatômica, a gente fala que ela tem 5 meios de nRT, de capacidade térmica volume constante, que é 3 graus de liberdade de movimento e 2 de rotação, né? Agora, a gente vê por que a determinada temperatura alta você desvia desses 5 meios, porque você, aumentando a energia do sistema, você passa para o primeiro estado excitado de vibração. Então, existiam estados de vibração que não eram levados em consideração, porque as moléculas diatômicas normalmente não saem do estado fundamental a temperaturas baixas. Então, isso que você está mencionando é bastante importante e ela está relacionado a esses espectros de absorção de infravermelho, que são, em sua maioria, estados de absorção do momento angular da molécula, né? Do estado quântico de momento angular. E isso é importante tanto nesse contexto quanto em outros contextos. Então, a próxima aula, que a gente vai ver um pouco mais de espectros moleculares, eu vou falar a respeito de algumas aplicações, né? Em princípio, eu não falo dessa análise do efeito estufa, mas eu falo da exploração desse efeito aqui para fazer caracterização de materiais, né? Mas, enfim, tentando dar um caráter mais conectado, também um comentário, né? Você não fez uma pergunta, você fez um comentário, né? Então, eu estou comentando em cima do seu comentário. Não sei se isso adiciona o que você disse, ou se eu estou viajando tanto que eu estou mais atrapalhando, mas, enfim, o que você acha?
Não, adiciona pra caramba. Até ficou mais claro pra mim essa retomada aí que você fez. Acho que ajudou bastante, sim. Enfim, só tinha ficado bem feliz por ter conseguido fazer essa associação, né, quando eu tive aula. Legal. Eu também fiquei feliz que você conseguiu fazer essa associação. Para mim, o curso é efetivo quando ele se integra com os outros. Então, isso me veio, pelo menos, esse ponto foi atingido nessa aula. Alguém mais conseguiu fazer alguma associação desse curso em algum ponto? De outras coisas que esteja vendo? Aparentemente foi só o João. Bom, mas alguém tem dúvidas a respeito dessa aula? Gostaria de discutir algum ponto? Achou que teve alguma coisa que não foi tão bem discutida no texto, que a gente pudesse discutir mais aqui? Sei lá, acho que a minha dúvida fica mais nessa questão do espectro mesmo, professor, porque a gente considera a priori que a vibração da molécula está no estado fundamental. E aí ela pode ter diversos estados de rotação. E aí cada estado de rotação que emite uma frequência. E aí você pode saber qual que é a frequência daquele estado de rotação. Mas aí conforme você vai colocando energia no sistema, aí fica bem mais complexo, que aí entra em estados vibracionais e estados de rotação. Mas a priori a ideia seria essa mesmo, de colocar o estado de vibração como estado fundamental, e aí a molécula tem só os estados de rotação livre, né? Talvez. Isso. E aqui a gente pode fazer uma comparação com o espectro de emissão do hidrogênio, não é? Lá em Física Moderna 1, quando a gente viu as diferentes séries, né? A série de Paschen, a série de Lyman, né? Que eram transições para camadas diferentes. Então, elas geravam várias linhas, mas os grupos estavam bem diferenciados, né? Então, você tinha diversas linhas para cada série, mas se você se lembrar da prova, de uma das provas de Moderna 1, a gente calculava o comprimento de onda mínimo e máximo. Então, esses intervalos onde essas séries existiam, eles não coincidiam, né? Eles não tinham intersecção. E aqui seria uma coisa equivalente, quer dizer, o fato de que os estados quânticos de vibração têm energias muito mais altas do que os de rotação, faz com que eles se agrupem, né, os de rotação se agrupem em torno dos de vibração, que são bastante diferentes uns dos outros, né? Então, no caso de você olhar para o estado de vibração fundamental, você está vendo essas transições de absorção aqui, né, essas probabilidades de absorção, que estão totalmente relacionadas ao espectro de vibração somente, então na faixa do infravermelho, né? Então, acho que tem esse ponto que tem que ser mencionado, quer dizer, as transições de rotação, de vibração, elas têm energia muito maior do que a de rotação, e elas são bastante espaçadas o suficiente para não haver sobreposição aqui, né? Ah, sim. Ô, professor, a minha dúvida também, peço até desculpa por não ter feito antes, é assim, ó. Quando na ligação covalente, os átomos precisam estar em uma função de onda simétrica para que os elétrons na camada de valência
se englobem na molécula, e aí forma a molécula com os núcleos separados. Mas aí você mostrou quando os átomos eles estão numa função de onda antissimétrica, e aí por mais que você aproxime os núcleos dos átomos, eles não vão se compartilhar, então aí não formaria uma molécula, naquele exemplo de função de onda antissimétrica. Exatamente. Mas aí você, quer dizer, você tem que pensar isso, que a gente está olhando para um par de átomos. Mas uma ligação molecular de um par de átomos é uma coisa que a gente não observa, né? O que a gente observa na prática são reações de formação molecular, mas de um monte de átomos. Então, duas possibilidades são possíveis. Ou esses dois átomos estão se aproximando com energia cinética alta, ou suficiente para que na colisão desses elétrons seja promovido para o estado tal que o seu spin se acople com o outro e a ligação efetivamente acontece, ou esse parzinho aqui não forma ligação e eles vão encontrar outro ali perto que vai fazer a ligação com eles, né? Você tem que pensar isso nessas duas formas. Tanto a estatística, a disponibilidade de átomos na vizinhança, ele vai sempre encontrar alguém que esteja disposto a fazer essa ligação com ele, por afinidade de alinhamento de spin. Agora, ele também pode, eventualmente pela energia cinética, promover o elétron durante a colisão entre os dois átomos, de forma que resulte na configuração de spin para promover a ligação. Ali foi uma análise estática, quer dizer, a gente está olhando um caso particular de dois átomos se aproximando, e é um caso hipotético, né? E a gente não está levando em consideração aqui nenhuma energia de aproximação, e sim qual é o efeito da função de onda, da forma como a função de onda é associada para gerar a ligação ou não. Então, nesse caso aqui, a ligação não se forma, e nesse caso aqui, ela se forma. Não sei se está melhor contextualizado agora. Não, tá sim, ficou até melhor, porque realmente não dá para estudar apenas dois átomos, né? Aí você estuda milhões assim, né, de átomos por estatística. Outra pergunta que a energia. Então, quando os dois átomos formam uma molécula, a energia total daquela molécula tem que ser menor do que a energia dos átomos separados, fazendo com que essa menor energia total da molécula seja, tipo assim, que é mais fácil o átomo continuar como molécula do que ele se separar. Seria mais ou menos uma ideia assim. Só que eu quero chamar a sua atenção de que, nesse caso aqui, existe uma coisa que é muito fácil de se confundir. Uma coisa é a energia da molécula, outra coisa é a energia mecânica da distribuição eletrônica. Então, os elétrons que estão num determinado átomo, eles têm, cada um deles, uma energia potencial e uma energia cinética. Quando você soma a energia potencial e a energia cinética de cada elétron, e depois você soma isso para todos os elétrons, você tem a energia mecânica da distribuição eletrônica. Então, quando eu falo essa configuração de menor energia, eu estou falando da configuração de energia mecânica da distribuição eletrônica. Então, se você pegar, por exemplo, na ligação iônica, que você tem um átomo doa um elétron para o outro átomo. Então, todos os elétrons que sobraram no primeiro átomo, você pega e soma a energia mecânica total desses caras. Depois você vai para o outro, que está com um elétron a mais, e soma a energia mecânica total desses caras. Então, essa combinação das duas energias mecânicas, ela é menor do que se você considerar os dois átomos afastados e o elétron não doado, né? Se esse elétron está no seu átomo original do que para o átomo que ele foi.
Não sei se ficou mais claro isso agora. Porque a gente, no final da aula, fala das energias dos estados da molécula, né? E não é dessa energia que eu estou falando. Eu estou falando da energia mecânica dos elétrons. Então seria mesmo tipo a energia da eletrosfera. A energia mecânica dos elétrons das eletrosferas. Ah, sim. E aí, então aí ficaria aqui o átomo que se ligou com outro átomo e formou uma molécula. Porque me vem a questão assim, né? Tipo, trazer para uma análise, para o analítico. A gente sempre tenta fazer as coisas com a menor energia, gastar a menos energia possível. E para os átomos também, para os elétrons também. Então, eles vão ficar numa condição onde tem a menor energia possível. Tanto que os estados quânticos, eles são inseridos, né? Os elétrons vão para onde tem a menor energia, porque é onde é mais fácil deles ficarem. E aí, então, me vem essa analogia dessa menor energia na eletrosfera da molécula, porque é mais fácil eles ficarem juntos do que ficarem separados. Exatamente. E assim, quando eles se aproximam, é mais energeticamente favorável que o elétron seja transferido. Nesse processo, cada átomo fica carregado, então eles se atraem pela força coulombiana e eles tendem a ficar naquela configuração, a não ser que você dê energia suficiente para que eles se afastem e desfaçam essa troca de elétrons, né? Então, para que isso aconteça, você tem que fornecer energia. Aí, nessa questão de, para eles separarem, entra na questão da radiação solar, que a radiação solar ele quebra as moléculas de água, separando o hidrogênio do oxigênio. E aí entra nessa questão de quebrar essas ligações covalentes. Então, tem esse ponto. Para você quebrar a molécula, você tem que fornecer energia o suficiente para favorecer essa quebra da ligação, né? Exatamente. Tem um exercício na lista que ele é bastante importante para a gente entender uma determinada coisa. Quer dizer, a ligação covalente, como está aqui, ó, essa distribuição eletrônica aqui, com esse chequezinho verde aqui, ela está mostrando a densidade eletrônica englobando o potencial do núcleo aqui, ó, tá vendo? E meio que mostra que existe uma compensação das distribuições eletrônicas em relação ao potencial dos núcleos, de forma que essa molécula, numa situação normal, não apresente um dipolo elétrico. Então, uma molécula de H2, por exemplo, ela não tem um momento de dipolo elétrico. Ao contrário das ligações iônicas, que justamente tem em cada extremo da ligação um átomo positivo e um átomo negativo, né? Então, você tem, sim, nesse caso, um momento de dipolo elétrico, e esse momento de dipolo elétrico gera atração com as moléculas vizinhas. Então, dito isso, na prática, o que você observa é que, mesmo as ligações covalentes, elas têm um momento de dipolo elétrico residual, porque na vida real, na natureza, as ligações elas não são puramente iônica e nem puramente covalente, tá certo? Então você mede o caráter iônico de uma ligação pela análise do momento de dipolo elétrico, né? Então lá tem um exemplo de uma molécula onde se mede o momento de dipolo elétrico e com isso você infere da ligação quantos por cento daquela ligação é iônica e quantos por cento é covalente, né? E da onde vem esse momento de dipolo numa ligação covalente, se aqui eu já disse que não tem essa polarização na molécula, né? Vem do fato de que nesse exemplo que eu estou mostrando,
eu estou aproximando dois átomos iguais, dois átomos de hidrogênio iguais. Então, eles têm individualmente a mesma distribuição de probabilidade para os elétrons que eles vão compartilhar. Agora, quando você faz uma ligação entre dois átomos diferentes, então cada um dos elétrons que vai ser compartilhado passa mais tempo em um átomo do que no outro, a depender do número atômico desse átomo, da configuração eletrônica, etc. Então, se você tiver uma discrepância muito grande entre o tempo que o elétron passa num átomo do que no outro, né, porque ele está sendo compartilhado, ele vai estar orbitando os dois. Mas o elétron pode eventualmente passar mais tempo num átomo do que no outro. Então, em média, você observa um momento de dipolo elétrico residual, né? Então, em uma ligação de dois átomos diferentes, você pode observar isso e dá para calcular o caráter iônico de uma ligação covalente. Então, eu quero deixar isso claro, que a gente está fazendo essa análise separada, mas que na prática as ligações moleculares elas apresentam os dois o caráter dois tipos de ligação, tá certo? Isso ficou claro para todo mundo? Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de começar outra discussão? Nós ainda temos um tempinho. Professor, Oi, Guilherme. na verdade não é sobre essa aula, acho que seria, sei lá, sobre a aula, as aulas que eu comecei a introduzir spin e tudo mais, que eu acho que esse assunto vai ficar por um bom tempo. Sim. E assim, lendo o artigo também, logo no início do artigo, ele vai falar sobre um outro experimento que no Iceberg ele vai falar também, que é sobre o deslocamento Lambda, alguma coisa assim. E aí ele vai falar que aquilo lá só foi compreendido depois por outras teorias, se eu não me engano ele vai falar sobre eletrodinâmica quântica, algo assim. A gente não chegou a ver, né, isso, claro, o experimento no caso. E eu achei interessante, assim, porque a gente viu primeiro a parte do átomo de hidrogênio só com a equação de Schrödinger, só que sem olhar para a parte do spin. Então ela tinha aqueles níveis de energia lá antes, aí depois a gente inseriu, né, o acoplamento spin-órbita, e a gente teve uns desdobramentos, assim, vamos dizer. E aí, esse outro experimento do Lamb lá, não sei se é esse o nome, mas aí ele vai revelar que vão existir outros que ele vai descrever lá como estrutura fina, né? Então, assim, o que eu estou pensando aqui, na verdade, é essa situação do como que é o nome? De quando você tem várias energias para o mesmo estado, esqueci. Vários estados com a mesma energia, Isso, degenerescência. isso, a degenerescência. Então, essa situação da degenerescência, ela é uma coisa tipo, que só acontece no modelo de Schrödinger sem considerar nada, né? Porque depois que você vai observando o acoplamento spin-órbita, você vai considerando essa estrutura fina, você vê que não tem degenerescência nenhuma, né? E assim, eu Então, queria que você falasse um pouco mais disso, na verdade. E também, sei lá, justo. se você quiser falar um pouco sobre esse experimento do deslocamento Lambda também. Esse é um deslocamento no espectro de emissão da molécula de hidrogênio, não é isso? Isso acho que o experimento ele fala sobre esse experimento antes de entrar no iceberg, pelo menos, ele fala desse experimento antes mesmo de entrar nos átomos multieletrônicos, né? Ah, Acho que sim. ele vai falar disso quando ele tá naquele capítulo do spin lá e tal. E aí ele fala isso daí justamente pro hidrogênio mesmo. Uhum.
Eu acho que ambos os comentários seriam na direção de falar sobre essas degenerescências, né? Quer dizer, veja que a gente está sempre olhando como é que eu posso dizer? Talvez com uma lupa maior, né? A gente está vendo cada vez mais efeitos dadas as configurações das características fundamentais das partículas, a interação entre elas, né? Então, não é à toa que em determinado momento a gente tem que parar de fazer as soluções analíticas e tem que partir para soluções numéricas, né? As soluções computacionais, porque são muitas variáveis, muitas interações, né? Muitas partículas. Então, em certa instância, eu acho que é isso mesmo. Quer dizer, cada degenerescência está omitindo uma variável que não está sendo levada em consideração no sistema. E aí, quando você descobre essa variável e resolve inserir ela no seu problema, você quebra a degenerescência. Você percebe que, na verdade, existe uma pequena diferençazinha de energia, dado um acoplamento spin-órbita, dado um acoplamento spin-spin, dado uma interação elétron-elétron, né? Então, certamente, é isso que está nesses esses dois conceitos. Né? Não sei se era isso que você esperava que eu comentasse, mas... Não, eu entendi. Eu só fiquei nessa questão, tipo, de esse problema da degenerescência era uma coisa que era a limitação da própria forma que a gente se propôs a modelar o problema, né? Porque a gente não estava levando em conta certas coisas, mas aí alguns experimentos falavam que na verdade existia, né? Tipo um desdobramento das energias e aí, se você vai tendo desdobramento de energia, uma hora você, bem, pelo menos dentro desses experimentos aí, até esse deslocamento Lambda aí você já não tem mais, né, esse problema da degenerescência. Você já vai ter desdobramentos ali bem específicos, tanto para o número quântico L e para o M também, que a gente não tinha antes. Né? Eu acho que os números quânticos, números quânticos M, eles entram nesse outro experimento último aí que eu falei. Uhum, uhum. Justamente. E também, você veja que quanto mais simples a sua abordagem, aí você tenta sofisticar e descobre um novo efeito, né? Uma nova característica, um novo processo. Né? Então, enfim, é uma sinergia entre a física teórica e a física experimental, digamos assim. Eu acho que isso também é uma coisa interessante de se observar, né? Que quando você olha e chega numa conclusão de que tem uma degenerescência, teoricamente, e porque deve existir algum experimento que quebra essa degenerescência, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa para a gente discutir? Bom, então, não havendo mais perguntas, eu vou interromper a gravação.